Não raro, as pessoas se perguntam por que seu comportamento, às vezes, exibe traços que causam constrangimento ou desconforto nos outros. Com os anos, como se sabe, chega uma liberdade interna especial, que permite se preocupar menos com a opinião alheia. Este é, sem dúvida, um dom valioso, mas, por vezes, de forma completamente inconsciente, essa mesma liberdade se transforma em padrões comportamentais que, imperceptivelmente, mas com certeza, afastam as pessoas. Os outros nem sempre expressam seus sentimentos diretamente, mas uma pessoa observadora pode notar uma pausa sutil na conversa, uma mudança de entonação ou a súbita ocupação do interlocutor. E, muitas vezes, a razão não reside na indiferença, mas no fato de que certas maneiras causam-lhes constrangimento, desrespeito ou até exaustão emocional. Este material não tem como objetivo condenar ou envergonhar. Sua principal tarefa é despertar a consciência. Nele, serão examinados 10 hábitos comuns que muitas pessoas mais velhas adquirem de forma completamente inconsciente e que, via de regra, criam tensão na comunicação. Não são apenas excentricidades inofensivas. São modelos comportamentais capazes, quando manifestados sistematicamente, de minar lenta, mas seguramente, os relacionamentos com entes queridos, amigos e até mesmo com aqueles que prestam cuidados. Se alguém já se perguntou por que as visitas se tornaram mais raras e as conversas mais curtas, os sinais apresentados a seguir podem esclarecer a situação. E, o que é ainda mais importante, podem ajudar a construir laços mais profundos e harmoniosos no futuro. Recomenda-se ler até o fim, pois alguns dos últimos pontos podem surpreender, talvez, mudar a percepção sobre ações aparentemente insignificantes, realizadas diariamente. Independentemente de essas atitudes terem sido notadas em si mesmo ou em outros, reconhecê-las é o primeiro e mais importante passo para superá-las. Propõe-se olhar para esses aspectos com honestidade e compaixão. O primeiro hábito que, de forma imperceptível, mas notável, cansa os outros, manifesta-se quando as conversas invariavelmente se resumem à discussão do estado de saúde da pessoa, suas dores, medicamentos tomados, resultados de exames e todos os procedimentos médicos, tanto já realizados quanto os futuros. É importante esclarecer, não há nada de errado em compartilhar suas preocupações. Todos merecem ser ouvidos, especialmente em momentos de dificuldades genuínas. No entanto, quando esse tema se torna o eixo central de cada visita, telefonema ou mesmo uma conversa passageira, ele começa a esgotar os interlocutores. A própria pessoa pode não perceber, mas quando a pergunta como você está, segue-se um monólogo de 20 minutos sobre a pressão arterial, as crises de artrite e o horário de ir ao banheiro, as pessoas nem sempre encontram uma resposta adequada. Elas acenam educadamente, proferem palavras de simpatia, sinto muito em ouvir isso. Mas, internamente, podem sentir-se impotentes, sobrecarregadas ou até excluídas do diálogo. A constante repetição de temas de saúde desvia o foco do estabelecimento de uma conexão profunda para a gestão exclusiva de problemas. Isso transforma qualquer conversa em uma espécie de rua de mão única. E quando tal comportamento se consolida em um hábito, as pessoas começam a evitar completamente essas conversas. A razão não é a indiferença delas, mas o fato de que elas deixam de se sentir importantes nesse espaço comunicativo. Os relacionamentos começam a ser construídos em torno do estado físico da pessoa, e não em torno da troca e do interesse mútuos. Existe também um aspecto emocional, quando o domínio dos temas de saúde coloca os interlocutores em um modo tácito de cuidador, mesmo que isso não corresponda ao seu papel real. A neta, que veio compartilhar a alegre notícia de sua admissão na faculdade, acaba tendo que ouvir uma lista detalhada de sintomas. O vizinho, que esperava conversar casualmente sobre o jogo de ontem, de repente se vê ouvindo um relatório detalhado sobre a última visita ao médico. Esses momentos se acumulam, criando uma certa barreira. No entanto, a verdade é que a personalidade da pessoa é muito mais ampla do que sua história médica. Nela estão contidas histórias únicas, sabedoria, senso de humor, uma visão original do mundo. Quando essas facetas são enterradas sob relatos contínuos de enfermidades, os outros perdem a oportunidade de ver os melhores lados de sua natureza. Isso não é um apelo para fingir que tudo está perfeito quando não está. É apenas uma sugestão para buscar o equilíbrio na comunicação. Se alguém se interessa pelo bem-estar, talvez valha a pena responder brevemente, e em seguida, perguntar sobre os assuntos do interlocutor. Pode-se compartilhar algo leve, contar uma história engraçada, abrindo espaço para outros temas. E, claro, fazer pausas entre as mensagens sobre problemas reais de saúde. Afinal, quando as pessoas sentem que são vistas como indivíduos, e não apenas usadas como fonte de apoio emocional,
elas permanecem por perto e estarão dispostas a ouvir sobre a visita ao médico, se isso se tornar parte de uma conversa mais ampla e rica sobre a vida. O segundo hábito, capaz de afastar as pessoas de forma imperceptível, especialmente os membros mais jovens da família, consiste em dar conselhos não solicitados constantemente. Sem dúvida, a pessoa que dá o conselho é movida por boas intenções. Ela tem uma rica experiência de vida, muitas provações superadas, erros cometidos e lições aprendidas. No entanto, a complexidade reside no seguinte: mesmo que o que é dito seja absolutamente correto, a ausência de um pedido de orientação é frequentemente percebida como um julgamento. A pessoa pode sinceramente acreditar que está ajudando, indicando como se deve gerir as finanças, porque seus métodos de criação não são totalmente corretos, ou como seus relacionamentos lembram um casamento fracassado de alguém. Mas o que o interlocutor geralmente ouve soa como: não confio na sua capacidade de resolver isso sozinho. Ou, o que é ainda pior, você não é bom o suficiente como você é. É fácil esquecer que qualquer conselho, por mais bem intencionado que seja, pode soar como uma lição ou uma correção se não tiver sido solicitado. Especialmente para os jovens, existe uma linha tênue, quase imperceptível, entre a sabedoria compartilhada e a tentativa de controle. E quando essa linha é cruzada com muita frequência, eles começam a evitar a comunicação por completo. Isso não significa que a voz da geração mais velha não tenha valor. Pelo contrário, é inestimável. A experiência de vida tem muito mais peso do que talvez se perceba. Mas conselhos não solicitados frequentemente interrompem as próprias conversas nas quais essa sabedoria poderia ser transmitida, se fosse pedida. O que funciona de forma mais eficaz? Uma escuta sincera e atenta. Permitir que a pessoa se expresse, sem intervir com o objetivo de corrigir tudo imediatamente. E se surgir um forte desejo de dizer algo, vale a pena fazer uma pausa e fazer uma pergunta simples, mas importante. Você quer ouvir minha opinião, ou apenas precisa desabafar? Essa pergunta simples demonstra profundo respeito. Ela dá ao interlocutor a escolha: convidar para o diálogo ou simplesmente receber apoio. E quando eles fazem essa escolha, é exatamente nesse momento que as palavras realmente ressoam e são lembradas. É nesse momento que eles, posteriormente, dizem: sabe o que meu avô disse, isso mudou minha forma de pensar, ou minha tia uma vez me disse algo que nunca esquecerei. O conselho se transforma em algo valioso, e não causa ressentimento. A beleza da moderação reside no fato de que ela confere maior valor à sabedoria, e não a diminui. Quando a orientação surge de um convite, e não de uma imposição, ela é percebida com mais suavidade, ouvida com mais clareza. E, o mais importante, aprofunda os relacionamentos, em vez de criar tensão. O terceiro hábito, capaz de causar alienação, é a recusa categórica em se adaptar às novas tecnologias. Existe uma diferença fundamental entre uma incompreensão sincera de algo e uma relutância consciente em aprendê-lo. E quando se trata de tecnologia, tal recusa, especialmente se expressa em voz alta ou com um tom de sarcasmo, pode afastar as pessoas muito mais rapidamente do que se pode imaginar. É sabido que o progresso tecnológico avança rapidamente, às vezes até rápido demais. Smartphones, videochamadas, mensagens de texto, formulários online, QR Codes em restaurantes. Tudo isso pode criar a sensação de que o mundo avançou, deixando a pessoa para trás, enquanto ela ainda tentava entender o que aplicativo significava. Esse sentimento de frustração é perfeitamente natural e real. Ter dificuldades em aprender novas ferramentas é normal. No entanto, o que mais magoa os jovens é quando eles tentam ajudar, em resposta, ouvem frases como: isso é bobagem, não preciso dessa porcaria ou no meu tempo não havia toda essa besteira. Declarações como essas erguem uma parede invisível. E não apenas contra a própria tecnologia, mas também contra aqueles que tentam explicá-la. Afinal, para gerações mais jovens, a tecnologia não é apenas uma opção ou um gadget da moda. É uma parte integrante de sua vida cotidiana, uma forma de trabalhar, se comunicar, realizar até mesmo tarefas básicas. É a realidade deles. E quando alguém a ridiculariza ou a rejeita, isso pode ser percebido como um escárnio ou uma rejeição de todo o seu estilo de vida. Talvez a pessoa não tenha a intenção de causar tais sentimentos. Mas quando cada tentativa de ensinar algo novo se transforma em um exaustivo cabo de guerra, os jovens param de oferecer ajuda. Eles ligam com menos frequência. Eles param de envolver em assuntos que exigem até mesmo uma interação tecnológica mínima. E, de repente, a pessoa se vê à margem, não porque foi esquecida, mas porque os outros não estão dispostos a entrar nessa batalha novamente. Nas palavras, eu não entendo isso, mas quero tentar reside uma força incrível.
Essa frase simples abre muitas portas. Ela comunica aos netos que a pessoa está disposta a aprender. Ela diz aos filhos que não está presa ao passado. E, o mais importante, demonstra aos outros que sua mente ainda está aberta, curiosa e engajada. Ninguém espera que a pessoa se torne um gênio da tecnologia da noite para o dia. Mas mesmo um simples esforço, tocar na tela, observar como algo funciona, tentar enviar uma mensagem de voz, mostra que é importante para ela permanecer conectada no mundo deles. E esse esforço significa muito mais do que a execução perfeita da tarefa. Portanto, da próxima vez que alguém se oferecer para demonstrar como participar de uma videochamada ou como encontrar um restaurante na internet, vale a pena tentar responder: claro, por favor, me mostre com calma. É surpreendente o quão longe essa abertura pode levar. Isso não se refere apenas ao conhecimento adquirido, mas também a como os outros se sentirão perto da pessoa. Afinal, as pessoas sentem maior proximidade com aqueles que estão dispostos a ir ao seu encontro, mesmo que seja através de uma tela. O quarto hábito, capaz de criar distância, é interromper as conversas alheias com as próprias histórias. Na arte de contar histórias reside algo especial. Quando aplicada com habilidade, ela aproxima as pessoas, transmite lições de vida e preserva memórias valiosas. No entanto, existe uma linha tênue entre a troca sincera de experiências e o completo ofuscamento do interlocutor. E, com muita frequência, pessoas mais velhas, sem se darem conta, caem no hábito de interceptar o fio da conversa, inserindo suas histórias pessoais. A pessoa pode sinceramente acreditar que está apenas estabelecendo uma conexão. Por exemplo, alguém menciona o cansaço, e em resposta segue-se um relato de como era preciso trabalhar em 3 empregos, e ainda assim, preparar o jantar todas as noites. Ou alguém compartilha as impressões de uma viagem, e o interlocutor começa uma narrativa sobre uma viagem realizada em 1973. A princípio, isso pode ser percebido como uma manifestação de proximidade. Mas quando isso acontece repetidamente, começa a ser sentido não tanto como uma conexão, mas como uma interrupção constante. A verdade é que os jovens também querem ser ouvidos. Eles desejam que suas histórias existam por si mesmas, sem se transformarem em uma lição ou um objeto de comparação. Quando eles se abrem e logo se deparam com a frase "bem, no meu tempo", eles frequentemente se calam. A razão não é que a história da geração mais velha não fosse interessante, mas que a sua própria história não teve a chance de ser contada. A astúcia desse hábito reside no fato de que ele geralmente provém do entusiasmo ou até mesmo do amor. A pessoa tenta dizer: eu entendo ou eu também passei por isso. Mas o que os interlocutores frequentemente ouvem soa como: deixe-me falar sobre mim. E depois de um número suficiente de tais momentos, eles param de compartilhar completamente. Isso pode ser notado em pequenas coisas. As conversas se tornam mais curtas, as respostas parecem educadas, mas distantes. As pessoas param de ligar ou agora preferem se comunicar exclusivamente por mensagens. Não é por indiferença delas, mas porque não se sentem ouvidas. Aqui está uma mudança simples que faz uma enorme diferença. Quando alguém compartilha algo, faça uma pausa. Ouça com verdadeira atenção. Faça uma pergunta esclarecedora antes de oferecer seu ponto de vista. Em vez de "eu me lembro quando eu tentei", tente "uau, como isso se sentiu?" ou "o que aconteceu depois?" Permita que a história dele se desenrole completamente antes de trazer a sua. E quando a pessoa compartilha sua história, que seja uma ponte, e não um holofote que ilumina apenas a ela. Que seja algo que aprofunde a conversa, e não que mude completamente sua direção. Quando as pessoas se sentem verdadeiramente ouvidas, elas se aproximam. Elas se abrem mais. E quando a história da geração mais velha, finalmente, se entrelaça na conversa, elas estão muito mais dispostas a ouvir com curiosidade e carinho, porque isso vem de um espaço de respeito mútuo. O quinto hábito, capaz de afastar, é a negatividade ou cinismo excessivos. Uma coisa é expressar sua opinião, e outra bem diferente é permitir que cada conversa, com o tempo, adquira um tom sombrio. A negatividade excessiva, mesmo que a pessoa se considere apenas realista, pode afastar os outros de forma imperceptível. Ela pode nem mesmo perceber isso. O neto fala sobre um novo emprego, e a resposta é: eles provavelmente serão demitidos em 1 ano. Alguém anuncia um noivado, e a reação: dê a ele 5 anos, e você verá a verdade. Ao ouvir sobre planos de viagem, a pessoa diz: aquele lugar era bom, até que tudo desandou. À primeira vista, isso pode parecer uma honestidade inofensiva ou um humor seco, mas para os outros, especialmente para aqueles que se importam com a pessoa, isso é pesado.
Tira al do momento. Substitui a empolgação pela dúvida. E quando isso se torna um hábito, cria uma reputação que faz as pessoas pensarem duas vezes antes de compartilhar suas boas notícias. As pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que as apoiam. Não necessariamente por torcedores desenfreados ou por aqueles que adoçam a pílula, mas por aqueles que são capazes de se alegrar sem criticar. Quando cada boa notícia encontra sarcasmo ou ceticismo, isso destrói a conexão. Com o tempo, os entes queridos começam a sentir que precisam defender sua alegria dos comentários. Isso não significa que não se possa ser honesto, mas existe uma maneira de compartilhar sabedoria ou preocupação sem obscurecer o momento. Vale a pena tentar fazer perguntas em vez de emitir julgamentos. A pergunta "como você se sente em relação a isso?" irá muito mais longe do que a afirmação "isso não vai durar muito." Ou pode-se oferecer esperança junto com cautela. Eu vi pessoas lutarem nesta área de trabalho. Mas se alguém pode conseguir, provavelmente é você. Às vezes, a negatividade surge de decepções não curadas. Perdas de vida, traições e arrependimentos não desaparecem com a idade. Eles se assentam. Mas o objetivo não é fingir que está tudo bem. O objetivo é falar de uma posição temperada pelo crescimento, e não endurecida pela amargura. Uma das coisas mais poderosas que uma pessoa mais velha pode trazer para a comunicação é a luz. Não um falso positivismo, mas uma espécie de otimismo fundamentado. Aquele que diz: sim, a vida é difícil, mas também é linda, e você está bem. Essa mensagem permanece com as pessoas. Ela as faz voltar a pessoa repetidamente. Portanto, da próxima vez que alguém compartilhar algo encorajador, vale a pena tentar parar por um segundo. Notar qual é o primeiro impulso, e se ele pende para o cinismo, perguntar a si mesmo: isso realmente ajuda ou é apenas um hábito em que caí? Porque a diferença entre ser percebido como sábio e ser percebido como exaustivo muitas vezes se resume ao tom que a pessoa traz para a comunicação. O sexto ponto, que é delicado, mas tem mais importância do que a maioria das pessoas está disposta a admitir, é a negligência da higiene pessoal ou do autocuidado. Com a idade, os esforços para manter os procedimentos de higiene podem parecer cansativos. Coisas que antes eram simples, como cortar as unhas, lavar o cabelo regularmente ou vestir roupas limpas, podem de repente exigir mais energia do que antes. E em alguns dias, simplesmente não dá vontade de fazer isso. Mas, independentemente de ser intencional ou não, a negligência da higiene cria uma reação em cadeia nos relacionamentos. As pessoas podem não dizer nada diretamente. Elas provavelmente não apontarão isso, mas começarão a manter uma distância física um pouco maior. Elas podem visitar a pessoa com menos frequência. Podem oferecer uma desculpa educada em vez de vir. Isso não é porque são indelicadas. É porque algo as fez sentir desconfortáveis, e elas não sabem como falar sobre isso. Sejamos honestos. Um cheiro desagradável, roupas sujas, cabelo oleoso ou problemas dentários visíveis dificultam a comunicação. Eles desviam a atenção da conversa. Eles fazem as pessoas não saberem como reagir. E assim que esse desconforto surge, a conexão emocional também começa a enfraquecer. Claro, tudo isso não significa que a pessoa precise estar elegante. Ela não precisa de roupas de grife ou de cuidados impecáveis. O importante é o esforço. Roupas limpas, hálito fresco, cabelo penteado, barbear ou aparar a barba. Essas pequenas ações enviam uma mensagem. Elas dizem: eu ainda me importo comigo, com este momento e com as pessoas que me cercam. É também uma questão de dignidade. Quando a pessoa cuida de si mesma, ela lembra aos outros e a si mesma que a idade não tirou seu autorrespeito. Ela ainda está ativa. Ela ainda está no jogo. E essa energia é contagiante. Ela faz com que os outros queiram estar perto dela, não por obrigação, mas por alegria. Se a mobilidade ou a saúde dificultam o autocuidado, não se deve ter medo de pedir ajuda de uma forma que preserve o orgulho. Muitas pessoas estão mais do que dispostas a ajudar, se isso significar apoiar a independência e a presença. Não há vergonha em pedir a um membro da família para ajudar a cortar as unhas ou agendar um corte de cabelo regular. Isso não é fraqueza. É sabedoria. E se o autocuidado começou a piorar devido à solidão ou depressão, isso também deve ser levado a sério. Às vezes, a negligência é um sinal silencioso de que algo mais profundo precisa ser abordado. Em tais momentos, procurar ajuda, em vez de se isolar, pode ser crucial. Porque, independentemente da idade, a presença da pessoa importa. E quando ela mostra que se importa com a forma como se apresenta ao mundo,
o mundo frequentemente retribui com cuidado. O 7º ponto diz respeito à violação de limites com os jovens. Uma das coisas mais difíceis de se adaptar com a idade é a rapidez com que as normas sociais mudam e a facilidade com que se pode cruzar a linha sem querer. Uma piada que há 20 anos provocaria risadas, agora pode ser recebida com um silêncio constrangedor. Um comentário sobre o corpo, a roupa ou o estilo de vida de alguém, concebido como casual ou até mesmo elogioso, pode parecer invasivo ou inadequado. Não se trata de excesso de sensibilidade ou de andar sobre ovos. Trata-se de reconhecer que o mundo em que filhos e netos vivem funciona com outras regras, especialmente quando se trata de respeito e limites. Pessoas mais velhas às vezes dizem, bem, eu sou de outra geração, tentando justificar certo comportamento. E embora isso seja verdade, nem sempre é bem recebido por aqueles que ouvem, porque para eles não se trata de geração. Trata-se de como a pessoa os faz sentir no momento. Por exemplo, provocar alguém sobre seu peso ou aparência, mesmo que sempre tenha sido habitual, pode ser sentido como uma picada, e não como uma brincadeira. Fazer comentários ambíguos ou impor toques, como abraços ou beijos na bochecha, quando alguém hesita, pode ser percebido como desrespeito ao seu conforto. Mesmo comentar como eles criam seus filhos, com quem namoram ou no que acreditam, pode ser sentido como uma invasão, e não como preocupação. A dificuldade é que muitos desses momentos não vêm de má intenção. Frequentemente, eles estão enraizados no afeto ou na tentativa de estabelecer uma conexão. Mas se a outra pessoa sai sentindo-se incompreendida ou desrespeitada, o impacto dessas palavras ou ações supera a boa intenção original. Então, como lidar com essa situação delicada? A resposta reside em uma palavra: curiosidade. Em vez de assumir automaticamente que está tudo bem, vale a pena perguntar. Em vez de fazer uma piada, deve-se fazer uma pausa. Em vez de tocar sem pensar, é melhor esperar que o interlocutor tome a iniciativa. Esse pequeno espaço para reflexão cria nas pessoas uma sensação de segurança. Ele contribui para o fortalecimento da confiança, e não para o aumento da tensão. E quando a pessoa erra, e todos nós cometemos erros de vez em quando, a coisa mais forte a dizer é: eu não sabia que isso te deixava desconfortável. Obrigado por me dizer. Essa humildade não enfraquece a pessoa, pelo contrário, fortalece todos os seus relacionamentos. Em essência, os limites não são paredes, mas sim portas, convites claros para o espaço pessoal do outro. Uma vez estabelecida a confiança, o respeito a esses limites não afasta, mas torna a pessoa profundamente respeitada. E essa qualidade as pessoas lembram muito mais do que qualquer piada ou comentário espirituoso. O 8º hábito, que se insinua imperceptivelmente, é o comportamento arrogante baseado na idade. Envelhecer, sem dúvida, merece respeito, mas não arrogância. E, no entanto, este é um daqueles hábitos que a pessoa pode não notar em si mesma, mas que é óbvio para os outros. Ele se manifesta no tom usado quando a pessoa fura fila, declarando: eu mereci esse direito. É visível na forma como ela desdenha da opinião de um jovem, dizendo: o que você sabe? Eu vivi muito mais tempo que você. Isso se manifesta até mesmo em pequenas coisas, como esperar um telefonema semanal ou um lugar em cada mesa simplesmente por causa da idade. A questão é a seguinte: a pessoa merece bondade, atenção e dignidade. Mas essas coisas vêm através do respeito mútuo, e não através de exigências ou de fazer os outros se sentirem culpados quando não correspondem às suas expectativas. A arrogância, mesmo sutil, tende a afastar as pessoas. Ela faz com que os entes queridos sintam que estão passando por uma espécie de lista de verificação, ligar para a mãe, visitar o pai, incluir a avó, porque se não fizerem, serão recebidos com silêncio passivo-agressivo ou comentários cheios de culpa. E quando o amor começa a parecer uma obrigação, as pessoas começam a se afastar. Não porque não se importem, mas porque cada interação começa a carregar um peso. Ninguém gosta de se sentir testado. E quando a idade se torna uma arma, quando é usada para vencer discussões, rejeitar feedback ou manipular os outros para que façam algo, as pessoas param de ouvir a sabedoria por trás das palavras. Elas sentem apenas a pressão. Isso não significa que a pessoa não deva se afirmar ou expressar suas necessidades. Mas a forma como ela faz isso faz uma enorme diferença. Pedir ajuda com sinceridade, as pessoas ouvem. Exigir ajuda com uma carranca, as pessoas se afastam. Expressar frustração com honestidade, as pessoas quererão melhorar. Causar culpa ou vergonha, isso apenas gera um ressentimento silencioso. E se a pessoa alguma vez se pegar pensando: eles me devem isso, porque eu os criei, ou depois de tudo que fiz,
Isso é o mínimo que eles podem fazer. Vale a pena respirar fundo. Tentar mudar esse roteiro. Pensar, em vez disso, eu dei amor porque eu decidi assim. Eu estive presente porque era importante. Essa mudança restaura a força da pessoa não como alguém a quem se deve agradar, mas como alguém que deu sem manter um registro. Porque, no final das contas, o respeito que é dado livremente é sempre mais satisfatório do que o respeito que é extraído. A pessoa descobrirá que, quando parar de esperar tratamento especial e começar a tratar os outros com igual respeito, independentemente da idade, algo bonito acontecerá. As pessoas quererão estar perto dela. Não porque devem, mas porque amam. O nono hábito, que cria uma parede invisível, surge quando alguém, repetidamente, deixa claro que sua mente está fechada, que já entendeu tudo na vida, que não há nada de novo que vale a pena ouvir, e muito menos há razões para mudar. A pessoa viveu uma vida plena, passou por tristezas, vitórias, guerras, casamentos, carreiras e mudanças que as gerações mais jovens mal conseguem imaginar. Essa experiência merece profundo respeito. No entanto, ela não substitui a abertura. Na verdade, os idosos mais respeitados não são aqueles que se apegam mais firmemente às suas opiniões, mas sim aqueles que permanecem curiosos. Mesmo hoje, a recusa em ouvir nem sempre se manifesta gritando com os outros. Às vezes, ela se expressa de forma mais sutil, interromper no meio da frase, revirar os olhos, murmurar isso é ridículo ou simplesmente se desligar quando alguém propõe uma ideia que desafia a sua. Com o tempo, esses hábitos comunicam às pessoas, especialmente aos jovens, que a voz deles não importa. E quando as pessoas sentem que são ignoradas antes de terminarem um pensamento, elas param de compartilhar. Não porque não têm nada a dizer, mas porque não se sentem mais seguras para falar perto daquela pessoa. Não é preciso concordar com tudo, e nem se deve, mas há algo poderoso nas palavras. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma ou ajude-me a entender de onde você tirou isso. Esse pequeno gesto abre a porta para a conexão, mostrando que você valoriza o interlocutor, mesmo que ainda esteja formando sua própria opinião. Um dos perigos do envelhecimento não é físico, mas sim a rigidez emocional. É a ideia de que o mundo não tem mais nada a ensinar, que o seu caminho é o correto e que todos os outros estão apenas se atualizando ou errados. Esse tipo de pensamento não só bloqueia o aprendizado, como também bloqueia o amor. A verdade é que as pessoas são atraídas pela humildade. Elas se emocionam com idosos que admitem que ainda estão crescendo. Quando um avô ou avó diz, eu costumava pensar assim, mas agora não tenho tanta certeza, isso merece mais respeito do que qualquer postura inflexível. Isso demonstra um tipo de força que não vem de vencer discussões, mas da disposição de ouvir com o coração tranquilo. Portanto, da próxima vez que alguém disser algo de que você não goste ou que desafie suas crenças, tente fazer uma pausa, respirar e fazer uma pergunta. Não é preciso concordar, mas se conseguir ouvir com gentileza, uma porta se abrirá para a verdadeira compreensão. Afinal, o objetivo não é estar certo, mas sim permanecer em conexão. E isso só é possível quando damos espaço não apenas à nossa própria voz. O 10º hábito que pode afastar as pessoas queridas é fazê-las sentir culpa por não visitarem ou ligarem. É fácil sentir-se esquecido, especialmente quando o telefone não toca com a mesma frequência de antes, quando as visitas são mais raras ou quando os feriados não têm a mesma energia ou atenção de antigamente. Esse silêncio pode ser percebido como uma ofensa pessoal, causando tristeza, frustração ou até raiva. E, às vezes, sem querer, essa dor se transforma em culpa. Você pode dizer algo como, bem, acho que não sou mais tão importante ou eu poderia morrer e ninguém notaria, ou até mesmo um frio, que bom que finalmente ligou. Naquele momento, essas palavras podem parecer honestas, como se você estivesse expressando o quanto a presença dos seus entes queridos significa para você. Mas para quem as ouve, pode soar como uma armadilha, como se, não importa o que façam, nunca será suficiente. A culpa pode gerar uma reação, uma ligação aqui, uma visita ali, mas raramente constrói verdadeira intimidade. Em vez disso, cria pressão, obrigação, a sensação de que o tempo passado com você vem com amarras emocionais. E, com o tempo, isso não aproxima as pessoas, mas as afasta. Isso não significa que seus sentimentos não sejam válidos. É normal sentir falta de alguém, é normal querer mais contato. Mas há uma diferença entre expressar esse desejo com vulnerabilidade e tentar impô-lo através da culpa. As palavras "sinto muito a sua falta" ou "fico muito feliz quando você entra em contato" convidam ao afeto, abrem a porta. A culpa, ao contrário, a fecha com um baque surdo. Há outra coisa a considerar.
Os jovens em sua vida frequentemente lidam com mais coisas do que aparentam. Trabalho, filhos, contas, saúde, suas próprias batalhas silenciosas. O silêncio deles nem sempre é sobre você. Muitas vezes, é sobre sobrevivência. E quando finalmente tem um momento de folga, eles estarão muito mais dispostos a atender o telefone se souberem que serão recebidos com amor, e não com culpa. Um dos maiores presentes que você pode dar aos seus entes queridos é a liberdade de vir porque querem, e não porque se sentem obrigados. E quando eles aparecerem, seja para uma ligação rápida ou uma visita longa, esforce-se para recebê-los sem comentários ou reclamações. Apenas diga, que bom ouvir sua voz. Só isso fará com que eles queiram voltar, porque, no final das contas, a conexão cresce onde a alegria reside. E quando você se torna uma fonte de calor em vez de um fardo, as pessoas não esquecem. Elas retornam não por obrigação, mas por afeto genuíno. E esse tipo de amor é o que perdura. Em conclusão, agora que estes 10 hábitos foram abordados, vale a pena dedicar um momento à reflexão. Algum deles pareceu familiar? Não de uma forma que cause vergonha, mas que gentilmente o impulsione à autoanálise. A verdade é que todos nós, com o passar dos anos, adquirimos certos padrões de comportamento. Alguns nos servem bem, outros destroem lentamente os relacionamentos que mais valorizamos. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para crescer, nunca é tarde para se tornar mais flexível, nunca é tarde para surpreender os outros mostrando que, sim, mesmo agora, você ainda está aprendendo. O que mais lhe marcou? Qual desses hábitos você notou em si mesmo ou, talvez, em alguém próximo? E, mais importante, que pequena mudança você está disposto a tentar, apenas para ver como se sentirá? Este texto não é sobre julgamento, mas sobre conexão. É sobre escolher um tipo de presença que faça as pessoas se aproximarem, em vez de se afastarem. Independentemente da idade, seja aos 55 ou 85 anos, você ainda possui um poder significativo para influenciar o estado emocional daqueles ao seu redor. Há tempo suficiente para se transformar na pessoa que as pessoas anseiam encontrar, não por dever ou obrigação, mas por desejo e afeto genuínos. Portanto, é crucial ser curioso e demonstrar generosidade de espírito. Seja alguém que ouve atentamente, em vez de interromper, que oferece mais sorrisos do que críticas, que convida abertamente a conexão, em vez de manipular com culpa. É esse legado, tecido de calor humano autêntico e respeito, que permanece na memória das pessoas por muito mais tempo e tem um valor incomparavelmente maior do que quaisquer palavras proferidas.